Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador deste projeto especial Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso episódio. Estamos no 65º encontro do podcast, que tem como tema Qualidade e certificação estimulam práticas ISD nas organizações? Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla em inglês que representa as letras E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar sempre em português, o ambiental, o social e governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto e em todos os locais onde realizamos os nossos encontros. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da Associação Paulista Viva, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para darmos início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. A Mara Machado, que é sócia fundadora e CEO do Instituto Qualiza de Gestão. Muito obrigado, Mara, pela sua presença. E o Rafael Fernandes Lucas, gerente de SD e qualidade do Grupo Fictor. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco. A gente vai começar esta 65ª edição do nosso podcast, um momento marcante para nós que estamos na coordenação deste evento e que nos remete a pensar um pouquinho, né? Que mundo que a gente vivia 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o quanto nessa jornada do nosso Diálogos a gente trouxe aqui uma série de testemunhos, depoimentos de pessoas, profissionais, líderes que estão participando dessa jornada da sustentabilidade e entender o quanto a sociedade hoje já percebe tudo que nós estamos aqui debatendo, né? De uma certa forma, um pouco mais avançadamente ou não, mas a temática tem sido já abordada de uma forma muito mais ampla. Os veículos de comunicação assim o estão fazendo. Eu me lembro, Rafael, que em 2005
a Folha de São Paulo pediu para escrever um artigo, Mara, na página 3 da Folha, sobre sustentabilidade, em 2005, há 20 anos atrás. E a gente escreveu o artigo e tal, e no dia seguinte o editor-chefe da Folha me chama e fala: pô, Lívio, teve uma extraordinária repercussão, mas muita gente quer saber o que é essa tal da sustentabilidade. Você precisa escrever mais aqui, porque nós vamos ter que avançar com esse tema. O tempo passou e a gente foi percebendo o quanto hoje já a temática tem um significado muito mais concreto. Os veículos de comunicação estão muito mais presentes nessa discussão. Eu me lembro que, quando a gente participou das COPs anteriores, pouco se falava da COP. Ninguém nem entendia o que significava. Hoje, todo ano, há uma cobertura jornalística intensa sobre as conferências internacionais do clima. O Brasil, esse ano, cedia, portanto, as nossas conversas, a nossa temática cada vez mais está presente, e os veículos de comunicação estão excitadíssimos, né, por conta da COP30. Então, a gente tem uma reverberação muito maior, e o que eu quero transmitir a vocês é exatamente a nossa responsabilidade, né? Nós estamos, cada um, fazendo a sua parte nos ambientes que atuam, mas nós temos que correr, nós temos que cada vez mais aprofundar essa discussão e ser ágeis na transformação. Porque, enquanto aqui a gente está falando, a temperatura na Terra aumentando e o ciclo cada vez mais complexo de vida na nossa nave-mãe, como eu costumo dizer, o planeta Terra. Portanto, esse momento é um momento que está presente, né, o pano de fundo de todas as discussões, e que a gente vai agora entender um pouquinho mais o papel de cada um de vocês nessa trilha da sustentabilidade. Vou começar com você, Mara. Se apresente ao nosso público e conte-nos sua trajetória profissional até chegar a sócia fundadora e CEO do Instituto Qualiza de Gestão, e também sobre o próprio Instituto. Por favor, Mara. Mara, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui nessa edição. Eu tomei o contato com a saúde porque a minha primeira formação é em enfermagem. Terminei o curso e tive certeza que eu não queria ser enfermeira, eu queria fazer muito mais. Eu me aprofundei na área de saúde pública, me especializei em saúde pública e, desde então, venho trabalhando muito fortemente com a questão da saúde populacional. Em 94, eu tive a oportunidade de abrir uma empresa, que é o IQG, fez 30 anos o ano passado, e, a partir daí, as discussões sobre qualidade dentro do setor da saúde. Muito difícil, né? Porque o setor da saúde ainda está voltado à qualidade do tratamento de doença, e a gente veio com uma inovação que era pensar em qualidade dentro da saúde populacional. A partir daí, foram 30 anos tentando militar nessa questão da gestão da qualidade, tanto no setor público como privado. E eu agora sou presidente também de uma academia, do conselho de uma academia que veio exatamente para educar as pessoas sobre o desenvolvimento sustentável e sobre a saúde sustentável. Então, são mais de 30 anos e eu continuo acreditando que é possível melhorar e que é possível fazer melhor dentro do setor da saúde, e principalmente nesse momento com os impactos todos que a gente está vivendo das alterações climáticas. Muito bacana, Mara. Muito bom. Rafael, fale também para a nossa audiência como foi sua jornada profissional até chegar a gerente de ESG e qualidade do Grupo Fictor. Vamos lá. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, o episódio 65, é marcante. E eu iniciei também muito cedo, comecei com 15 anos, né, trabalhando. Eu, quando entrei na fase, vamos dizer assim, mais adulta, eu não tinha muito aquela perspectiva do que fazer, e acabei seguindo os passos aí pessoas da família. Meu tio e meu primo eram técnicos de segurança, foi assim que eu entrei na área, né, de segurança do trabalho e meio ambiente, que está muito linkada até hoje. Com o passar do tempo, formei em engenheiro ambiental, engenheiro de segurança do trabalho,
trabalhei em multinacionais, também trabalhei na área da saúde, inicialmente prestando serviço, né, na parte de higiene hospitalar, e depois adentrei dentro realmente do mundo hospitalar. Trabalhei também 3 anos e meio como engenheiro de segurança e coordenador ambiental também dentro de instituições hospitalares. E há cerca de 2 anos, completo agora em outubro 2 anos na Fictor, com esse trabalho então nós montamos, né, o setor de ESG, justamente com a preocupação que veio dos sócios com a questão sustentabilidade, e tudo que engloba, né, esse tema. E junto com uma equipe hoje de 8 profissionais, a gente estamos hoje dentro da holding, né, trabalhando com toda essa questão de sustentabilidade e seguindo para todas as empresas do grupo. Muito bom, muito bom. Então, os dois têm um papel fulcral aí nessa nossa discussão. E vamos começar com você de novo, Mara. Como o Instituto Qualiza percebe o aumento do interesse e implementação das dimensões ESG no contexto das organizações de saúde, Mara? Conta pra gente um pouquinho. Eu vejo isso ainda como muito incipiente e marcado por muitas desigualdades estruturais, culturais e até regulatórias. O Brasil é muito grande, então você tem muitas diferenças nessa implantação. A gente vê alguns avanços pontuais, mas ainda muito incipiente. Quando a gente fala na questão ambiental, por exemplo, a saúde ainda avançou em algumas questões, como a questão de resíduos, gases, mas aquelas questões que são fundamentais para a sustentabilidade, nós ainda não conseguimos atingir, como o uso intensivo de plástico. A saúde é uma das áreas que mais utiliza plástico e de uso único, né? A irresponsabilidade com o uso de antibióticos. Nós estamos chegando já numa pandemia silenciosa, né, pelo uso de antibióticos. Os números são assustadores. A Organização Mundial da Saúde eu trouxe até um dado aqui, que 10 milhões de mortes por ano vão acontecer até 2030 pelo uso indevido de antibiótico e pela resistência antimicrobiana. E isso pouco se discute dentro do nosso cenário. A questão do desperdício de insumos ainda é muito grande e a falta de uma discussão ainda mais aberta. Quando a gente vem para as questões sociais, é um paradigma, porque a saúde deveria estar preocupada com isso, mas nós discutimos muito pouco as questões sobre os determinantes sociais. Então, a gente fala de saúde, muito voltado ainda dentro das paredes dos hospitais, mas quando você leva uma discussão um pouco mais aberta sobre as questões de alimentação, educação, esgoto, água, transporte, tudo isso, a gente não consegue levar isso a cabo. E quando a gente chega na questão da governança, eu vejo que aí a gente está evoluindo, mas ainda muito lentamente. O setor da saúde traz alguns paradigmas aí sobre como fazer a gestão, né? Todas as vezes que você fala com alguém da saúde, ele diz, a saúde é diferente, como se uma indústria pudesse se diferenciar porque cuida da saúde. E a gente foi se apegando a isso, nós somos diferentes, nós não somos diferentes. O que, na verdade, nós precisamos é sair dessa questão técnica operacional e começar a entender a indústria da saúde com o peso que ela tem, né? E o impacto que ela tem no mundo. Se a indústria da saúde fosse um país, nós seríamos o 5º país mais poluidor do mundo. Nossa. Hoje, isso assusta nas discussões quando a gente fala sobre as questões da sustentabilidade. Então, ESG ainda é incipiente dentro do setor da saúde. Eu acho que nós precisamos discutir muito ainda. Não, e é bacana porque você está colocando um ponto que demonstra o quanto ainda o contexto do mercado precisa estar mais próximo desta terminologia, dessas práticas, embora a gente perceba ou imagine que são as empresas, as organizações que estão mais à frente de toda essa discussão. No entanto, ainda setores específicos que estão em baixo nível. E você estava falando do plástico, Mara, você me fez lembrar o que eu fiz ontem à noite. Ontem à noite tive que fazer uma ressonância muito séria, eu fiquei 3 horas, 4 horas no hospital, e desde o minuto que eu comecei a ser atendido,
eu comecei a observar o uso intensivo de plástico em todas as operações de todos que me atenderam. É inacreditável. É o detalhezinho, eram mais artigos de plástico do que as operações que faziam em mim. Exato. Os procedimentos que faziam. É um absurdo, realmente. Isso foi eu imediatamente fiquei já impactante. impactado. E nós precisamos ainda levar em consideração que 90% desse plástico ele não é reciclado. Ah, sim. Porque dentro da saúde nós temos uma outra questão que a gente acha que tudo que está dentro do hospital ele está contaminado. E isso não é verdade. Eu tenho 20% dos recursos dos insumos dentro de uma instituição de saúde que são críticos, que são contaminados. 80% poderia estar sendo trabalhado. Sim. Né? Mas é um outro ponto da questão ambiental que nós não discutimos. A saúde sempre achou que ambiente era uma coisa que estava à parte, a saúde, entendeu? E a gente não conseguiu fazer a conexão. Dos processos internos. Muito Exato. bom. Rafael, fale-nos agora um pouquinho mais sobre as atividades da área de ESG e qualidade do Grupo Fictor, mas também fala um pouquinho do grupo, para que a nossa audiência possa entender melhor. Vamos lá. A Fictor é uma holding de participações e investimentos. Nós trabalhamos em 3 principais pilares, que é o financeiro, infraestrutura e alimentos, né? A Fictor também entende que esses 3 pilares são pilares essenciais para a economia do país como um todo. Então, essa é a via de atuação, olhando para o Brasil, né, dentro do Brasil, realmente para poder trazer aí formas, né, de a gente contribuir com o país como um todo. E pegando um pouquinho o gancho, né, dessa questão de uso de plásticos, né, trazendo um pouquinho para dentro da Fictor, um pouquinho para o escritório que nós temos, tem indústrias também dentro do grupo, mas também olhando um pouquinho para dentro do escritório. Então, quando a gente fala de financeiro, a gente fala de holding, né, tem muito escritório. Esse foi uma das preocupações que nós tivemos, que a gente acabou eliminando todo tipo de plástico possível dentro da instituição. Então, nós, por exemplo, os copinhos plásticos de café, substituímos com copinhos de papel. Para poder mexer o café, né, as pazinhas eram plásticas, colocamos de madeira. Fechamos parcerias com empresas que fornecem as cápsulas de café. Então, a gente faz todo um trabalho de envio desse material para a empresa que produz o café. Então, né, olhando para dentro da empresa um pouquinho assim, dos pequenos detalhes, a gente também tomou essa condição de garantir ali que nossos processos, né, seja tomando café ou seja realmente no ambiente de trabalho, que sejam diminuídos, né? E também hoje nós não utilizamos papel, então o papel é zero dentro da empresa, nós não temos impressoras, a gente fomenta bastante o uso da digitalização. Então, se você for no escritório, você não vai encontrar papel, 100% digital. Então, um trabalho muito bacana também que a gente vem fazendo. É um quebra de paradigma, né? Que às vezes as pessoas veem, mas não tem papel, preciso imprimir. Fala, tem certeza que você precisa imprimir? Repense, sim. Né? Essa questão. Então, a gente vê com algumas quebras, por exemplo, parece uma coisa boba, mas uso de lixeiras embaixo de mesas. Geralmente nos escritórios, né? Então, toda mesa tem um recipiente, uma lixeirinha. Um saquinho de plástico. Então, nós eliminamos. Hoje, nós temos um coletivo, né? Então, nós temos algumas lixeiras e ali 30, 40, 50 pessoas utilizam dessas lixeiras para poder fazer o seu descarte, né, diário ali de possíveis materiais gerados. E nós vemos um trabalho muito grande, né? Olhando um pouquinho agora a questão de processos, nós implementamos a 9001, implementamos a ISO 14001 na holding. Então, com esse objetivo, né, de ter a governança, de mapear nossos processos, de entender tudo aquilo, quais são as entradas, o que eu faço, a saída, como que eu posso trabalhar isso, mapear os riscos, né, de todas essas questões. E está dentro do pilar do ESG, né, o setor chama, né, ESG e qualidade. Então, está no DNA da Fictor, todo esse processo de entendimento de tudo aquilo, os processos que a gente possui, né, como que a gente trabalha isso e quais são as saídas, os impactos que causam, né, sejam ambientais, sejam sociais, sejam de resíduos, enfim. E a gente vem com esse trabalho há cerca de 2 anos, né, um trabalho intenso dentro da Fictor, com esse modelo de
de trabalho que engloba o SGI, né? Muito bom. A Fictor vem crescendo muito, não? Uma empresa, o grupo vem crescendo muito, mas, produção, pode manter essa fala aqui, pelo amor de Deus? A Fictor hoje faz a coisa mais importante deste país, que é patrocinar a camisa do Palmeiras. Do Palmeiras, tá, exatamente. Então, eu não quero nem saber, não corte nada. Então, isso chama muita atenção, né? Porque independente da qualidade da empresa na sua atividade, mas ela também se expõe ao se expor. Sim. As pessoas ficam, mas o que é? Quem é a Fictor? Como é que E faz? não foi por acaso que veio o patrocínio ao Palmeiras, Sim. né? Inicialmente, as conversas começaram nas categorias de base do Palmeiras, né? Já dando um pouquinho mais de spoiler aí. Então, as conversas de patrocínio começaram na categoria de base, porque a Fictor acredita realmente na formação, né, como um todo da sociedade, e depois que se estendeu para uma possível parceria junto ao time profissional. Sim. Mas hoje o time de base do Palmeiras, né, tanto o Master e o time feminino também é patrocinado pela Fictor, e no profissional, né, não é o Master, mas é nas costas. Então, e também o Palmeiras não foi à toa, né? A escolha do Palmeiras, inclusive, quando teve o anúncio do patrocínio pelos sócios, teve todo um trabalho, uma questão, o porquê do Palmeiras em termos de fair play, né, questão financeira. Hoje o Palmeiras, e alguns outros clubes do Brasil, né, olhando para um todo, como a gente vem falando aqui, que tem assuntos que são paradigmas que a gente precisa quebrar, que a gente precisa começar a colocar na mesa e discuti-los, né? O futebol, que é o maior esporte do mundo, e no Brasil ainda mais, né, impacta demais o nosso dia a dia da sociedade. A gente precisa começar a colocar na mesa para que os clubes de futebol olhem com mais profissionalismo, que tragam essas questões para dentro de casa, né? Então, os jogos, isso tem impactos também, né, socioambientais aí gigantescos, né? Então, você que reúne 50, 60 mil pessoas no estádio de futebol, olha todo o impacto que causa. Então, isso também tem que entrar na discussão. E, né, essa ligação entre Fictor e Palmeiras não foi por acaso, que isso está cada vez mais se estreitando. Muito legal. Muito bom, Rafael. Mara, vamos lá. O Instituto Qualiza lançou um movimento para que os players do setor de saúde implementassem mais ações sustentáveis. Conte-nos um pouco sobre esse momento, o impacto dessa iniciativa e como as organizações estão reagindo. E eu estive lá também, né? Pudemos observar, né, esse movimento. Foi muito legal. Conta para a gente, Mara. Na verdade, pela dificuldade toda histórica do setor, né? A gente começou a entender que era preciso criar um movimento, então, separado. Mas por que mais uma iniciativa, né? Se já existem tantas associações, sindicatos e outras coisas dentro do setor da saúde. Na verdade, todas essas associações acabaram se voltando muito às questões da sustentabilidade financeira. Tanto que, quando a gente começou a falar, as pessoas diziam, não, é verdade, precisa aumentar a tabela do SUS, precisa ter mais financiamento, e não entendiam o que a gente queria dizer com essa questão da sustentabilidade. Então, nós trouxemos a Vertea, é uma academia sem fins lucrativos, que veio juntar todos os players aí da educação, do clima, da infraestrutura, para que todos juntos, numa mesa, a gente consiga, com isso, trazer novas evidências para poder fazer as grandes transformações que o sistema precisa. Não que essas associações elas não sejam bem-vindas dentro do processo. O problema é que elas não podem ser as protagonistas, já que durante todos esses anos as transformações não aconteceram por lobbies e por outras questões que acabaram bloqueando tudo isso. Então, hoje a Vertea tem uma posição muito independente, né? E vem trazendo parcerias aí nacionais e internacionais. A gente acabou de fechar com o Reino Unido, com o NHS, agora acabamos de fechar com uma grande certificação no uso racional de antibióticos. Então, assim, a gente está querendo provocar essa discussão, e a Vertea é o canal que a gente encontrou para fazer tudo isso. Muito bom, parabéns. Rafael, o Grupo Fictor já implementou a matriz de materialidade ou outras ações de governança? E no eixo social, quais são as principais ações da Fictor?
Nesse pouco tempo, né? Nesse pouco tempo, né? O social, eu sou suspeito de falar, eu vou ficar meia hora falando aqui. Mas sim, a Fictor já fez, né, uma matriz de materialidade inicial. Nós utilizamos a ferramenta SASB, né, para poder dar todo o direcionamento para a gente nessa questão. E agora, esse ano, nós estamos revisitando, também tem o IFRS, né, que acabou sendo com algumas diretrizes também financeiras. Então, impacta também, a questão financeira ela é muito importante dentro do contexto de sustentabilidade. Então, agora é o período de a gente revisitar, né, o que foi feito lá atrás e o que está sendo feito agora, porque está muito dinâmico, né, o mundo está muito acelerado, as coisas estão acontecendo a todo instante. Então, agora, nesse segundo semestre, é o momento da gente revisitar nossa matriz e acrescentar. Então, a gente vai fazer agora uma matriz de dupla materialidade. Então, nós estamos caminhando com aquilo que nós identificamos. Inclusive, também nós, dentro da matriz, a gente conseguiu identificar 16 ODS, né, que impactam também todo esse processo. Então, a gente vem criando uma matriz, né, de prioridades para a gente poder desenvolver todos os trabalhos dentro dessa cadeia. E o social é um braço também muito forte da Fictor, né? Na minha trajetória aí de trabalhos, eu sempre trabalhei com o social nas empresas por onde eu passei. E nós também formatamos agora, né? A gente colabora com duas instituições, né? Duas ONGs que trabalham com jovens. Uma é a MCT Social, que fica na região de Barueri. Eles dão aulas de jiu-jitsu para crianças, né? de comunidade. Então, com todo um trabalho ali de formação, né, de educação, de hierarquia. Então, um projeto bem bacana, vem crescendo cada vez mais. Hoje nós trabalhamos com 60 jovens, crianças, né, vai de 6 a 15 anos. Então, 60 jovens que a gente atua junto com eles. E temos também um segundo projeto que nós iniciamos agora em janeiro, uma parceria entre a Fictor, a Pira Vivo, fica em Osasco, né, uma ONG de Osasco, e com parceria do Senac também. Então, um trabalho que a Fictor mantém toda a estrutura necessária para a educação. A Pira Vivo, ela faz toda a gestão de captação dos alunos, de gestão de todo o local, e o Senac ele entra com a parceria de educação com os professores e material didático. Muito bacana. É importante, é 100% gratuito, tá? Muito legal. Aproveitando aqui. Ao longo desses últimos episódios aqui, a gente foi trazendo vários representantes de várias empresas, e o que a gente foi notando que aquela questão lá atrás, que eu contei um pouquinho da nossa história, da responsabilidade social corporativa, foi perdendo o foco das empresas. As empresas estão hoje muito mais preocupadas com a governança e com a área ambiental, as questões ambientais, os impactos, do que com a questão social. Então, a questão social deixou de ser um dos movimentos, vamos dizer assim, prioritários desta agenda. Sim. E eu fiz questão de fazer essa pergunta por conta dessa referência que a Fictor tem também em projetos sociais, o que alenta, né, um pouquinho mais a percepção dos projetos. E o social ele é muito maior, né? Às vezes, quando a gente fala social, a gente pensa em realmente extramuros, né? Mas tem também toda uma questão social interna dentro da empresa. Então, a gente está falando um pouquinho antes de começar o episódio aqui sobre a questão dos colaboradores estarem sadios para o trabalho, né? Sim. Então, é uma questão social também, interna. Então, desde preocupação com o salário, com condições de trabalho, né, com um ambiente agradável, com questões de liderança, justamente para poder tornar o ambiente ali sadio para o trabalho, para a execução da atividade, e isso interfere diretamente também no social. Então, né, quando a gente volta para casa, quando a gente volta para nossa família, a gente tem que voltar da maneira que nós chegamos, e ainda é melhor que às vezes a gente chega em casa um pouco, né, emburrado com o dia, a esposa já, o que aconteceu? Alguma coisa, já estou vendo que você está diferente. Então, tudo isso a gente se preocupa também com o social interno dentro da empresa também, que é muito importante, né, que as pessoas... Você colocou bem, porque o resultado dessa percepção é que as empresas estão mais voltadas para a melhoria das condições de trabalho dos colaboradores, o bem-estar. A palavra bem-estar entrou com tudo nas práticas internas, né? Qualificando melhor, incluindo mais alguns outros benefícios, mas dando mais essa atenção intra do que out. Né? Então, os impactos da empresa nas suas regiões lindeiras tal,
deixaram de ser tão prioritários quanto as ações sociais internas. Sim. Mas você está correto. E só um finalzinho, né? Então, assim, nós formamos esses jovens adolescentes. E o que a gente faz com eles, né? Então, hoje uma parte a gente consegue absorver internamente dentro do Grupo Fictor. E a gente vem cada vez mais trabalhando com empresas locais, principalmente próximos do local que a gente tem o trabalho, para que essas empresas também absorvam esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora. Então, é um ciclo que a gente, né, eu educo e acabou. Não acabou por aí. Então, a gente tem que se preocupar também com a empregabilidade desse jovem que está entrando para o mercado de trabalho. Muito bom. Muito bem. Mara, o Instituto Qualiza se destaca pela apresentação de outras iniciativas de mais interesse que são aplicáveis às organizações. Pode detalhar aquelas que considera as mais utilizadas aí no mercado, por favor? Com a proposta de mexer com o mercado, nós tivemos que buscar várias alternativas para poder trabalhar essa transformação. Eu acho que hoje o que a gente tem, o grande potencial nosso está dentro de pesquisas científicas, sabe? Até porque é através de dados que a gente consegue comprovar alguma coisa e aí exigir até que políticas públicas transformem aí o cenário. E então, a pesquisa tem impacto, né, Mara? Tem impacto. Tem impacto. E oferece condições para as empresas ou pessoas analisarem. Dá um direcionamento, Dá um né? direcionamento. Dá um direcionamento. Né? Tem coisa evidenciável, né? Exatamente. E hoje a gente está trabalhando com algumas pesquisas que eu considero assim de impacto enorme na questão da sustentabilidade e também da produtividade dentro do país, que é o índice de perda de produtividade por condições de saúde. O Brasil está vivendo uma epidemia de presenteísmo, então a produtividade tem caído cada vez mais. Quando eu penso numa área de produção, isso é só produção. Quando eu volto para a área da saúde e eu digo que os profissionais da saúde estão perdendo a produtividade, eu estou falando de mais infecção, mais complicação, mais internação, então, mais custo. Então, essa é uma pesquisa que a gente tem dado muita atenção, tem trabalhado fortemente com ela dentro das instituições, mas a gente ainda tem a pesquisa de gestão de ausência de funcionários, que entra também, é uma outra pesquisa que entra também com o absenteísmo e o turnover. A gente ainda tem o ambiente de trabalho e saúde mental. Hoje, a saúde mental, agora a NR1 vai obrigar as empresas a começarem a pensar sobre isso, mas isso já é uma realidade dentro das instituições. Então, assim, a condição de trabalho tem levado também a uma condição de saúde psicossocial complicada que a gente está vivenciando. E hoje a gente está trabalhando, até em função da COP, a gente começou todo esse trabalho em Belém, que é a visão dos profissionais da saúde sobre as alterações climáticas. E isso tem dado para a gente umas respostas bastante interessantes do quanto a gente precisa mudar o discurso, tanto na formação do médico como dos demais profissionais, para a nova realidade que a gente vai viver daqui para frente. Muito né? legal. Então, essa pesquisa... A gente começou ela em Belém, aí agora a gente está no Rio Grande do Sul, tentando fazer o contraponto para ver se quem viveu efetivamente o que acontece com as alterações climáticas tem uma visão diferente sobre isso. Nós temos uma revista, a revista Science está fazendo 5 anos esse ano, e nós publicamos nessa revista só cases de sucesso de gestão na área da saúde. Então... são cases de ESG pelo Brasil todo, então as instituições se candidatam, elas têm critérios para submeter, e nós publicamos a cada 3 meses essa revista. Ela está fazendo 5 anos agora, a gente deve indexar ela, e ela já é internacional, porque ela já está em 2 línguas. O que mais? A gente tem um observatório que a gente acaba... levantando esses dados e trazendo aí uma análise crítica do que efetivamente as instituições vêm fazendo com as questões do ESG.
E agora, com a Verte, a gente está lançando o primeiro curso de gestão em saúde sustentável, aonde a gente vai falar de gestão da saúde, mas trazer o contraponto das alterações climáticas e do sistema complexo que é a saúde. Então, são muitas atividades e eu acho que a gente tem, nesses encontros e outras oportunidades, conseguido aí deixar um recado, uma análise crítica do quanto ainda esse setor precisa evoluir nas questões do que nós estamos vivendo agora e que nós vamos deixar para as próximas gerações. Né? Então, essa é a grande discussão. Eu acho que é isso. Muito legal, Mara. Parabéns, hein? Rafael, eu sei que o grupo está muito ligado nas questões de serviços, né? Mas mesmo assim, a pergunta é, vocês tenham feito algum inventário de emissões? E também a Fictor emite o seu relatório de sustentabilidade? Como é que você está passando por essa transição agora do S1, S2, a empresa na Bolsa? É uma construção, né? A gente vem construindo nos últimos 2 anos e muitas mudanças, né? Porque... E são mudanças rápidas. Mudanças rápidas, cada vez mais rápidas. A questão da Bolsa entramos em outubro, novembro do ano passado, é muito recente, né? Mas nós sabemos todas as condições que devem ser atendidas perante uma empresa dentro da Bolsa. Não é todas as empresas do grupo, né, que faz parte da Bolsa, porém é um grande desafio. E sim, nós fizemos um relatório inicial, né, em 2023, né, foi 24 referente a 23. Então, foi muito inicial, mostrando um pouquinho do projeto que nós temos para essa questão, né, de ESG dentro do grupo. Então, nós temos ali alguns números que nos ajudaram nesse processo e agora a gente vem cada vez mais materializando, né, com o passar do tempo. Então, com toda essa governança que você precisa, né, para você saber o que está bom, o que está ruim, o que precisa melhorar, qual caminho seguir. Então, agora, esse ano, a gente vem trabalhando num segundo relatório, justamente olhando daquilo que a gente projetou no ano passado para cá e com essas mudanças no meio do caminho. Sim. Então, entre outras exigências, né? Então, B3, algumas já estão CVM, então a gente tem que estar atento a essas questões. E agora também, né, com essa diretriz de financeira, que também está entrando, então vai ter um grande impacto. Eu acho que vai acelerar o processo, às vezes, das empresas olharem para essa questão, porque cada vez mais para uma empresa buscar um financiamento, para ela buscar capital de injeção para dentro do seu processo, isso cada vez mais vai se fazer presente. Então, qual que é a saúde da empresa? O que vocês estão fazendo? O que está linkado com essas questões, né, socioambientais? Porque a empresa sadia, para quem empresta o dinheiro, né, você tendo ali um processo sadio, uma empresa preocupada com essas questões, a mais a certeza do recebimento essas sem instituições dúvida. Terão. Então, isso é um caminho sem volta e ainda bem que chegou nesse ponto, né, para poder acelerar o processo que a gente precisa. Então, esse olhar é essencial e eu tenho certeza que é um movimento que começou já, né, Europa, Estados Unidos mais ou menos ainda, mas a gente sabe da importância que tem, países asiáticos, eles vão acelerar esse processo porque vem muito capital de fora para dentro também, né? Então é um caminho que vai acelerar esse processo e espero que no curto período, no curto prazo aí, a gente tenha grandes evoluções. Bacana. E eu queria só fazer aqui um spoiler aqui para vocês dois. Agora, no dia 25 de setembro, a gente faz um evento que já é tradicional nas nossas entidades, o Fórum de Sustentabilidade, o Prêmio Top de Sustentabilidade e o lançamento do Movimento pela Sustentabilidade. O que isso significa? Na verdade, a COP30, que está aqui no Brasil esse ano, acelera um pouco todas essas conversas para as empresas locais. Mas e o pós? Né? Qual vai ser o resultado da COP? Ainda se fala da Eco 92, né? A Eco 92 foi um momento marcante, foi um marco, né? E o pós, exatamente. Como vai ser o pós? E aí a gente lançando o movimento pela sustentabilidade, aí todas essas questões que você colocou aqui, Mara, a gente pode trazer dentro de um grande espaço onde nós vamos ter uma plataforma sistêmica, as empresas vão participar, as pessoas vão participar, porque, na verdade, quando o Brasil diz que vai diminuir suas emissões,
43%, 58%. O Brasil é o primeiro, é quem mais aumentou suas metas de redução. A gente costuma brincar e falar, mas quem é o Brasil? Uhum. O Brasil somos nós, né? Aí eu olho para a Mara, olho para você, Rafael, que já estão mais do que presentes na questão da sustentabilidade, mas 90% do povo brasileiro não tem nem ideia. E eu falo assim, bom, e você? Vai fazer a sua parte onde está nessa história? Você vai ter metas de redução? Você vai poder reduzir o uso da energia, vai reduzir o uso de água, vai reciclar melhor, vai separar melhor os resíduos, vai... Consumir Quais menos. são os cuidados cotidianos que cada um pode ter para participar desta, vamos dizer assim, para esse atingimento de metas, né? Então, nós temos muito ainda para percorrer, né? E eu falo isso do Brasil, mas falo do mundo inteiro. Sim. Eu sou cidadão italiano também, eu vou na Itália, eu converso com as pessoas, também está todo mundo sem saber exatamente qual é a sua parte nessa E história. estão sofrendo um pouquinho, né? Que muito, eu estive lá recente muito, agora também, o calor lá, 38, 40 graus. Então, as coisas precisam ser muito mais assim, na rotina, estarem enquadradas na rotina das pessoas. E a intenção é justamente essa, fazer do debate das empresas para repercutir na vida de cada cidadão. E aí esses posicionamentos, tanto da Fictor quanto do Qualiza e das ações que cada um de vocês fazem, tem esse potencial enorme de... A gente precisa escalonar, isso precisa dar escala, né? Exatamente, exatamente. E só para fazer um comentário Sim. aqui, a COP está sendo sediada pelo Brasil e não tem uma mesa na COP que vai discutir saúde. Então, assim, tem meio ambiente, tem energia, tem os oceanos, todas as áreas foram contempladas, como se o ser humano não tivesse sendo afetado por tudo isso que está acontecendo. Então, assim, é quase que um desabafo, né? Porque desde a publicação de que a COP seria aqui, a gente vem tentando criar, né, ou no pré, ou no pós, ou no intra, alguma coisa que traga o que é que essas alterações climáticas estão fazendo com os indivíduos, com a saúde do planeta, né, e o que é que a gente precisa começar a discutir, né? E o mundo passou por um momento dificílimo, né, 3 anos atrás, né, com a questão do Covid, que deveria ser pauta em absoluta. Qualquer tipo de fórum, né? Qualquer fórum. E aí a gente fala de ODS, a gente fala de sustentabilidade, e a gente esquece que tudo isso está voltado às pessoas. Se as pessoas não souberem o que fazer e o que elas têm de direito à saúde e o que é que nós podemos oferecer para que essa sustentabilidade seja de verdade, né? É isso mesmo, Mara. Tem voz aqui pode botar o trombone. Então, tá bom. E continuando com você, Mara, o Instituto disponibiliza cursos e outras atividades para os seus parceiros? Você já falou um pouquinho, mas se você quiser dar um novo enfoque ou apresentar alguma outra ação, fica à vontade. É o que eu falei, a gente está trazendo agora, é o primeiro curso em gestão de saúde sustentável, porque o tema saúde sustentável também não é uma fala de conhecimento de dor, mesmo no meio da saúde, né? E ele vai trazer as questões da crise climática, ética e inovação social. Principalmente a questão da ética, da bioética, que a gente quer trazer para dentro dessa discussão. A gente não pode continuar discutindo saúde sem trazer a ética, a responsabilidade social, né? A gente continua aí acreditando que você mediu o NPS, vai dizer se você é bom ou se é ruim, mas está na hora da gente começar a trazer um outro conceito, né? Você vai ser bom mesmo, não é com a opinião de quem usou o seu serviço, mas com o que você está fazendo na comunidade onde você está inserido, né? É verdade. Muito bom, Mara. Rafael, como é que você vê a aplicação das práticas sustentáveis e da metodologia ESG no contexto do grupo? O Grupo Fictor é um grupo muito novo ainda, né? Você está em processo, né? E crescendo muito. E no contexto um pouquinho mais das empresas da área financeira, porque vocês dialogam com esse mercado, né? Então, tem
Então, eu queria entender agora, no contexto do grupo todo, como é que está, vamos dizer assim, o estado da arte dessas implementações e no contexto das empresas financeiras, onde vocês trafegam quase que diariamente. Uhum. A Ficto ela tem 18 anos já, né? Porém, ela nasceu como uma startup e com o passar do tempo ela foi se moldando e agora nos últimos 4, 5 anos ela chegou nesse formato e vem tendo essa alavancagem como um todo. É um grande desafio, como eu falei, na área financeira, agora que está entrando essas questões sustentáveis junto a essa preocupação financeira da empresa, já que nós temos grandes instituições que já trabalham isso há muito tempo, né? Principalmente instituições financeiras, né? Que a gente Santander tem bastante coisa sustentável, né? O Itaú, o Bradesco em geral, mas ainda é um grande desafio, porque teve uma enxurrada também agora de novas instituições financeiras, né? Abriu o leque, principalmente para as digitais. Então, na parte financeira, é muito, como é que eu posso dizer assim, é um impacto que não é algo muito visível, como, por exemplo, quando você pega uma indústria, ou vamos pegar a área da saúde de um hospital, e você faz uma ação que você consegue ali, a gente gerava X resíduos, caiu para evidenciado. É mais evidenciado, né? Então, é um trabalho mais silencioso, é um trabalho mais realmente de conscientização, de pequenas ações que nós vamos fazendo no dia a dia para que essas mudanças ocorram. Então, esse olhar, assim, de números, vamos dizer assim, né? Dentro do mundo financeiro, ele ainda é um pouco paradigma, algo que a gente tem que entender um pouco mais e ir trabalhando e quebrando essas questões. Bacana. E dentro do Grupo Fictor, você entende que a alta administração tem essa percepção? Sim. Do contexto. Sim, tudo que nós fazemos dentro do planejamento, a alta direção, ela participa, né? E quando nós implementamos, isso foi algo também que veio a somar, quando nós implementamos a 9.000 e a 14, dentro da própria normativa, ela fala da participação da alta direção em todas as decisões dentro da empresa, né? Então, nós fazemos reuniões recorrentes sobre, né, o que foi planejado, o que está sendo feito, quais são os desvios, e a gente abastece a alta liderança com todas essas informações, e com isso a gente toma a decisão mais assertiva possível dentro desse contexto. Então, a participação ela é muito importante, tanto que, né, o pontapé inicial que nós demos para a criação do setor de ESG, né, implantação das certificações, né? A questão que você já veio perguntar também na outra, que eu acabei não falando, sobre os gases de efeito, né? Nós temos o protocolo do GHG Protocol, nós participamos, iniciamos com o selo bronze no ano passado, esse ano evoluímos para o selo prata, e a gente quer o ano que vem trabalhar para a gente estar no selo ouro, que aí já vem com as questões já de auditados, tem algumas outras questões mais direcionadas. E tudo isso vem, né, desse apoio da alta liderança. Isso facilita muito todas as questões, não só, né, falando um pouquinho aqui de ESG, mas qualquer área dentro da empresa, quando você tem um apoio da alta liderança, é muito importante. E aí as questões fluem com muito mais facilidade, os colaboradores entendem o seu comprometimento, estão mais responsáveis, né? E porque transparência. Que tem uma coisa toda envolvida. E transparência e comunicação, saber realmente aquilo que a empresa quer, o que ela está buscando. Então, isso é essencial para todo mundo esteja remando para o mesmo lado. Senão, um rema para a esquerda, outro para a direita, um para frente ou para trás e fica embolado. Então, muito isso é legal. Essencial. Muito bom. Aí você vê, a gente vai batendo papo daqui, papo de lá, e a gente já está chegando ao final desse nosso episódio. E eu queria deixar para cada um de vocês um minutinho do seu recado final. Eu queria conversar com você, Mara Machado. Eu não sou otimista na grande transformação desse cenário que a gente está vivendo, mas eu tenho esperança que as pessoas consigam, na verdade, encontrar o melhor caminho, porque neste momento que a gente está falando de sustentabilidade, eu estou falando de um legado que a gente vai deixar para o futuro. Então, é muita responsabilidade nesse momento e a gente precisa ter esperança de que as pessoas vão começar a se envolver com isso, e eu tenho a esperança de que
o ser humano e o brasileiro, pela sua própria característica, vai começar a absorver esse tema e vai começar a se envolver com isso, e a gente vai poder deixar para o futuro, para os nossos netos agora, né, filhos e netos, um mundo melhor. Sem dúvida. E eu reforço sua colocação, Mara, porque você, Rafael e eu temos certeza que estamos fazendo a nossa parte. Exatamente. Né? Exato. Rafael Fernandes Lucas, seu minuto final. Bom, a Mara falou muito bem, né? A gente acredita nisso. Então, o recado que eu deixo é cada um fazer um pouquinho, fazer dentro do seu quadrado aquilo que cada um pode fazer. Eu acho que individualmente a gente trabalhando, cuidando do seu, né? Levando para dentro de casa. Então, muitas coisas que a gente trabalha, que a gente faz, vamos por dentro da empresa, isso reverbera dentro de casa, né? Então, hoje eu tenho 2 filhos, um menorzinho, desde os 2 anos, 3 anos, falou, filho, aqui é o reciclável, aqui é o não reciclável. Uhum. Então, quando o papai fala, isso aqui é não reciclável, onde você vai jogar? Aqui. Então, já vem desde berço, né? Hoje está com 6, então ele fala, papai, isso aqui é reciclado, né? Falou, isso, é reciclado. Então, parece pouco, mas não é, né? Então, todo mundo fazendo o seu, todos nós unidos, né? Com esse trabalho, cada um com esse olhar, cada um fazendo um pouquinho do seu, eu acho que a gente tem muito a evoluir, né? Tem muito ainda a crescer, a acrescentar, e espero também aí que a gente comece, né? O Brasil comece a fazer políticas públicas a médio e longo prazo. Nós somos muito imediatistas ainda. Nossos governos trabalham ali para poder se reeleger na próxima eleição. Eu acho que isso precisa acabar. A gente precisa também ter um trabalho aí de médio e longo prazo, né? Com um olhar que se perpetue, porque para a gente garantir, né, nossos filhos, nossos netos, a gente precisa ter esse olhar mais amplo, que eu acho que falta um pouquinho ainda, que a gente falou aqui da questão da Eco 92, em vez de, já aconteceu há 30 e poucos anos, a gente continua falando nas mesmas coisas, nos mesmos problemas, e não evolui. Então, a gente espera que a gente vire essa chavinha e comece a olhar para frente. Muito bom, Rafael. Costumam dizer que as práticas políticas não devem estar voltadas para as próximas eleições, e sim para as próximas gerações. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Deixa eu fazer agora os nossos agradecimentos à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, à diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, do Senan, aos nossos queridos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa querida equipe de apoio, a Aline Monteiro, a Michele Belfiore, o time da Level Group, que também nos apoia. Não se esqueçam de acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do IRIS, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Sindiprestem e do Senan, estes episódios que também estão nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse bate-papo, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.